Olá a todos, sejam bem-vindos à gravação de mais um vídeo, sempre sobre temas polêmicos, mas, sobretudo, educativo, né? Não se esqueçam de dar o seu like, se inscrevam o joinha, se inscrevam no canal, divulguem e comentem. Não se esqueçam que eu sou professor de 24 Ciências, que vocês verão abaixo no campo comentário do vídeo, está lá. O comentário traz as minhas qualificações. Então, hoje o tema será sobre o diabo. Existe ou não existe? Bem, Sartre, Jean-Paul Sartre, filósofo francês, dizia que o diabo é o outro. Isto traz um problema, porque se o diabo é o teu próximo, aquele para quem você está olhando, logicamente, se você se colocar no lugar dele, então, se ele é o diabo para você, você é o diabo para ele. Então, todos nós somos o diabo. A conclusão é mais que lógica. Isso, filósofo francês Jean-Paul Sartre. Vamos ao nosso tema, que nem sempre coincide com Sartre, mas vai ser a conclusão final. Vamos lá, então. O título é Diabo Perdeu o Rabo. Falar sobre o diabo é explorar um tema que pode ser filosofia ou sabedoria popular, chamada folclore. Ainda pode servir para xistes, trocadilhos e anedotas. Começarei com a anedota. Imagina você, o professor Malan vai contar uma anedota. Há duas partes da mulher que são muito admiradas. Por quem? Pelos homens, claro. E elas sabem disso. E aí fazem tudo para valorizar essas partes. Uma é vulgarmente chamada rabo, em muitos lugares. Embora as igrejas tenham a visão da mulher como a porta de entrada para o inferno, por causa da tentação da carne, está na revista Satanismo 55. Vou mostrar aqui a vocês. Então, aqui está 55. Vamos, Satanismo e Bruxaria. Vamos para a nossa câmera. Vamos para a nossa câmera. Então, na revista Satanismo e Bruxaria, aqui está, portanto, página 55. Vamos mostrar a você, eu gosto de mostrar. Página 55. Então, a igreja, na Inquisição, aqui está, né? Na Inquisição, então, condenou muitas mulheres porque elas sabiam fazer poções e fazer os homens se apaixonarem por outras mulheres. Então, isso fez com que a mulher passasse a ser vista como sendo a porta de entrada do inferno. Portanto, a Inquisição e outros horrores. Aqui está, portanto, vários diabos, assim como a Idade Média supõe, e, evidentemente, você está na mira deles. Bem, é a primeira figura. Vamos continuar? Vamos. Voltemos agora ao texto. Assim, sendo porta de entrada para o inferno, pois é a maior tentação do homem, a mulher ainda ocupa um lugar privilegiado na visão dos homens, e é motivo de cobiça do sexo masculino. Às vezes, dois homens brigam por causa de uma mesma mulher. Mas há uma outra coisa na mulher, uma outra parte, que chama a atenção de um macho, além do rabo. Ou seja, se você é mulher, tem um rabo bonito, tem que ter também um par de belos seios. É a segunda parte. Está na página 25 da mesma revista Satanismo. Então, na página 25, 25, 40. Essa revista é seus dados. 34, 18, página 25, Satanismo. Está aqui. Então, meus amigos, está, portanto, vamos voltar para a câmera para ficar bem visível. Aqui está. Portanto, uma mulher com um par de belíssimos seios. Está deitada numa posição tentadora, né? Uma mulher nessa posição é uma tentação, pelo menos eu acho que todos os homens acharão. E tem um par de belos seios. Não vou mostrar que tem a outra parte, porque seria, sem dúvida, censurada. Mas olha, que mulher, hein?
Muito bem. Então, meus amigos, vamos continuar pelo texto. O texto nos ajuda a fazer o vídeo de uma maneira mais organizada e menos tempo. Vamos então ao texto. Na nossa cultura ocidental, o diabo é machista. Está na mesma revista Satanismo, na página 19. Então, está no começo. 19. Então, página 19, porque nós temos 14, um pouquinho à frente. Um diabo machista. Ai, meu Deus do céu. Está aqui. Vamos voltar para a nossa câmera. Vamos voltar para a câmera. E vamos mostrar, portanto, na revista, né, o que é que ele acha, por que é que ele acha que o diabo é machista. Está aqui, ó. Epa, tampa. Tampa aí alguma coisa, porque apareceu algo que não é muito bem visto pelo YouTube, não. Então, vamos tapar isso aqui. Vamos botar uma fraldinha nele, vamos botar uma fraldinha nele, pronto. Então, botar uma fraldinha nele. Então, o diabo é macho, né? O diabo. Então, assim é que a cultura ocidental, principalmente no judaísmo, né? Então, tanto o Cristo é machista, quanto o diabo é machista. Mas isso não é em todo lugar. Há lugares que apresentam o diabo como sendo líder, por exemplo, a mulher. Mas aqui, nós temos aqui, ó, o machismo do ódio. O machismo do ódio, porque o diabo é representado por um bode. Porque, bem, vá para a maçonaria que você vai ver. Então, ainda vamos usar essa revista. Já tem muita coisa. Porque o nome é Satanismo e Bruxaria. Satanismo e Bruxaria. Ciências proibidas, malditas. Então, vamos continuar o texto. Vamos. Mas, no esoterismo, ou no esoterocultismo, ele é andrógeno e é carregado de simbolismo. Então, aí já não é mais machista. Então, vamos ver aqui, que está na página Satanismo 21, 22. Então, essa revista que tem quase tudo, páginas 21, 22. Então, 16, página 21, 22. Então, está aqui. Seria, portanto, a figura famosa que Elifas transformou em um clássico, né? Que nós vemos aqui. Vamos voltar para a nossa câmera. Vamos lá para a câmera. Meu Deus do céu. Aqui está. É Baphomet. Então, nós temos aqui cerro de mulher e, claro, né? Como eu ali tapei, botei uma fraldinha nele, aqui também a Elifas colocou duas serpentes e algo no meio. Então, por que duas serpentes? Porque são duas forças telúricas, né? Ida e Pingala, que alimentam a força, inclusive, dos nossos órgãos. Mas a mais forte, a força forte, é a central, que simboliza exatamente o órgão central masculino, ou seja, o falo. Então, aqui, embora seja andrógeno, tenha sido de mulher, mas a carta 21 do tarot também tem. Então, aqui, parte central, próxima a vocês, está vendo? Na verdade, é um falo. E as duas partes laterais são, talvez, alguma coisa que está por perto, né? Que está no mesmo local, mas dois tomates. Mas, vamos continuar, mas não vamos marcar. Aparece, em Elifas aparece assim, aqui está a figura clássica de Elifas, aparece assim, preto e branco, fica melhor de ver, fica mais claro, é assim que está em Elifas, tá bom? Vamos mostrar quando chegar lá, vamos chegar em Elifas, vamos falar. Então, esse livro tem quase tudo. Então, meus amigos, vamos
Agora, deixar marcado, vocês nem precisam, né? Aqui mostra um diabo assaltando uma mulher de noite, então, mas a mulher se abandona a ele, ó. Ou seja, parece que a mulher gosta do diabo, porque essa daqui está, ó, lânguida, está completamente, ó, jogada sobre a cama e ele tomou uma forma ali, tá vendo? Tem uma forma meio humana, mas sempre homem. E tá aí para quê? Para que vocês sabem. Então, assim é o chamado íncubo. Então, assim nós temos nesse livro aqui sobre satanismo, tudo que a gente precisa quase para esse tema. Vamos sair dele poucas vezes. Então, voltemos ao texto. Bom, minha gente, ali nós temos muita coisa, mas já fizemos a análise, né, do Baphomet em dois vídeos. Uma análise positiva e na outra análise negativa. Ele tem duas possibilidades. Pode ser analisado de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Vamos então voltar para o nosso texto. Vamos texto. Então, minha gente, o Papa Paulo VI, que não está longe de nós, né, sucedeu João 23, Ângelo Roncalli, e precedeu João Paulo II. Então, afirmou em um documento pontifício que, dois pontos, o diabo ou Satã existe realmente e está sempre à tua espreita. Então, não temos, quer dizer, o magistério eclesiástico não deixa dúvida. O diabo existe. E Paulo VI, né, que é Jean Batista Montini, nome de cardeal, então diz: o diabo existe, está como um leão à sua espreita para te devorar. Não é um bode alegórico, como está nos altares dos satanistas ou cultores do diabolismo. Está na página 68. 68. Vamos ver aqui. Página 68, 44, 54. A vantagem do Lucas botar figuras era essa, né? Ficaria a métrica toda aqui. Atualidade satanismo. Tá vendo aqui, ó? Então, antes de chegar então, à página 68, vamos dar uma olhadinha aqui. Você, minha gente, o que existe de templos da Satã hoje não está no figurino. Cadê? Quero mostrar, cadê a câmera? Meu Deus do céu. Cadê a câmera? Está aqui. Aqui. Então, sendo aqui, ó. A atualidade do satanismo. Quer dizer, muita gente que você pensa que é de bem, está aqui, vou apontar com a caneta, tá vendo? Um lado bom, mas quando ele sai dali, ele vai para algum cantinho, e nesse cantinho, então, ele adora algumas coisas meio estranhas. Isso aqui é um escorpião, isso aqui não dá para saber o que é. É uma coisa qualquer, né? Então, o que existe de tempo dedicado a Satã no mundo não está no gibi. Então, aqui nós colocamos isso, a atualidade do satanismo, mas a nossa página não é essa. Nós vimos aqui que o que nós queremos estaria mostrando que nos altares das bruxas existe uma figura. Essa figura é um bode ou então alguma coisa que seja, vamos dizer assim, relacionada com o bode. Então, na página está marcado. Deixa eu ver. Melhor pela marcação. Melhor pela marcação. Então, segundo Paulo VI, seria besteira você achar que o diabo não existe. Seria tolice. Então,
existe sim, diz ele. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho confirmam isso, quer dizer, não é só Paulo VI. Então, nos altares dos satanistas não pode faltar isso aqui, não pode faltar. Então é o que? É, um bode que foi morto, sepultado, e que do lado dele tem uma taça. Está caída, mas é uma taça, tá? Então isso aqui está no altar de um satanista. Então, os chifres, símbolo do falo. E, portanto, são dois chifres longos e grandes. Muito bem. Então, Paulo VI ratificou em nossos dias a ciência de Satanás, que disse ser um ser sinistro e perturbador. Então, assim, vamos caminhando cada vez mais na direção de que o diabo existe. Bem, eu já enfrentei duas vezes. Para mim, não tem problema nenhum. Aqui está a mulher no curso satânico. Aqui está uma mulher no curso satânico. Tá vendo? Então, aqui está visto. Eu não sei, tomara que o autor não censure, mas ela está diante de um círculo mágico, está no campo, né? Faz parte de uma seita, e aqui ela está, a nudez é muito valorizada, está sendo iniciada no satanismo, na bruxaria. Então, meus amigos, tomara que não seja censurado, tá bom? Mas, então, no final das contas, satanismo é desvio de alguma coisa que seria a lógica, mas daria ao homem poder. Portanto, o satanismo, né, é atual, porque o homem, quanto mais o homem atinge o progresso, mais ele quer poder. Então, em alguns, está aqui, essa figura aqui. Ó. Então, é o quê? É um crânio com a vela em cima que será acesa. Esse crânio quer dizer, somente o Satã, o adorador de Satã, somente os adoradores de Satã vencem a morte. Eu quero dizer aqui. Portanto, quer vencer a morte? Diz a Levi para Levi. Cultua Satã. Levi vai dizer isso. É ali para Levi, que é Afonso de Constant, vai dizer isso. Só Satã vence a morte. Depois ele vai retificar. Mas, em princípio, vai ser isso. Então, que não está marcado, não. Isso aqui apareceu por acaso. Então, no final das contas, nós mostramos a vocês já muitas imagens. Parece que o que mais tem aqui só é o diabo, né? Isso, tem muitas imagens do diabo. Mas o livro é sobre isso, exatamente. Todas elas são desenhadas exatamente com a intenção de mostrar que o diabo reina. Aqui está um Shabat. Ou seja, uma reunião de feiticeiras, né, esperando que o diabo apareça. E estão esperando. Mas ela está incorporada. Essa daqui está incorporada. Essa aqui está incorporada. E vai pegar essa outra aqui. Então, Satã está incorporado nessa aqui. Essa está lendo o ritual. E as outras estão vestidas a rigor. Né? Aqui não dá para saber. Provavelmente um corpo. Também uma figura aliada ao satanismo. Mas essa é a figura clássica. Quer falar do diabo? Mostra isso aqui. Então, aqui nós vemos nesse livro, A Ciência Maldita, La Science Maudite, Enciclopédia do Doutrina, que nós temos aqui o satanismo e a bruxaria. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Nosso texto, voltemos aí. Bem, então, Agostinho, século IV, São Tomás, século XII, Paulo VI, nosso século XX ou XXI. Não sei exatamente o ano em que ele reinou. Mas, porque o Papa é rei, sabia? É rei do Vaticano, é rei. O Papa é o bispo de Roma, mas é rei do Vaticano. Por isso ele é recebido em cada país onde ele chega como chefe de Estado. Então, não é um bode alegórico.
ou seja, aquela figura de um bode que morreu, enterraram, depois tiraram sua cabeça, porque tem os chifres, que é o símbolo do falos, que é o órgão sexual masculino. Então, a cor vermelha, o diabo sempre é representado, o preto ou vermelho. O preto ou vermelho são as cores em que ele é representado. Então, por quê? Que nós queremos exatamente explicar tudo para que vocês compreendam. Já em vermelho. Vamos lá, voltar a nossa câmera. Vamos voltar a câmera. Vamos, 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 vamos. Ah, meu Deus do céu. Quando eu perco aqui o cursor, então fica o máximo que vocês estão vendo. Acredito que vocês estão vendo. Está aqui. Então, aqui está o diabo em vermelho, mas eu não estou conseguindo achar o cursor. O cursor já sumiu. O cursor sumiu. Não achando o cursor, não vou me arriscar. Voltar para a câmera sem o cursor. O cursor é aquela setinha que aparece. Aqui não estou vendo ele. Deixa eu ver se está por perto, se está escondido. Não vejo. Não vou me arriscar, não. Está aqui, achei agora. Achei. Pronto. Então está aqui, minha gente. Então veja. O vermelho é a cor da luxúria. Por isso, vermelho. Então, os chifres é o símbolo do falo, ou seja, órgão masculino viril. Então, mas pode ser preto. Por quê? Porque o preto, segundo a mente popular, seria símbolo das trevas, o mal. O mal, então, é representado como sendo o dia é bom, a luz é boa e a noite é perigosa, né? As pessoas que fazem o mal realmente fazem a noite. Então, nós temos aqui, né, o diabo em preto, mas sempre com chifres. E aqui esse chifre no final triplica-se. Ou seja, então o diabo tem um chifre que tem dois aqui, né, que se multiplica. Não dá para explicar isso aí, né? Não dá para saber. Porque se é o que eu estou pensando, talvez seja as três forças, né? Ida, Pingala e Sushumna. Acho que aqui o livro vai acabar por aqui. Não vai ter mais. Então, meus amigos queridos, não espero que vocês estejam entendendo e vamos agora voltar ao texto. Portanto, o diabo vermelho, símbolo da luxúria. O diabo preto é, metáfora para trevas, escuridão. Então, já mostramos os dois. Pronto, guardando o livro. A visão teológica. Teologia é a ciência que trata da religião ou das espiritualidades. De uma maneira mais ampla, Theos é Deus, Logos, palavra, ou norma, regra. Então, teologia é a ciência que trata da espiritualidade ou da religião. Quer no Antigo, quer no Novo Testamento, já dissemos que Antigo Testamento não é adequado, porque testamento quer dizer que alguém que vai morrer fez um documento deixando o que tem, os bens, para quem fica, o filho ou alguém que ele tenha decidido. E o Deus do Antigo Testamento não morreu, não deixou nenhum documento legando a um herdeiro os seus bens. Então, seria a antiga aliança, já disse aqui a você. Mas no Novo Testamento, não. Porque Jesus deixa com os apóstolos os seus poderes, né, de ressuscitar os mortos, curar os aleijados, dar visão aos cegos. Então, ele deixa. Então, o Novo Testamento é uma exceção justa, mas o Antigo Testamento não usa esse termo, é a antiga aliança, Berite. Então, Berite é aliança. Então, meus amigos, então, vamos começar a falar certo? Quando está na Bíblia judaica, diz-se antiga aliança, Berite. Quando está lá na Nova, então, o Novo Testamento. Pode ser também aliança. Porque Jesus diz,
esse é o sangue da nova e eterna aliança. A aliança só se aplica a ambos. Testamento só se aplica ao novo. Então, não se aplica ao Bíblia judaica. O mais conceituado professor de história comparado às religiões chama-se Theodor Gerster. Então, veja só. Vamos nos basear agora na visão teológica. Teologicamente, é reconhecido como sendo Theodor Gaster o mais celebrado professor de ou erudito que entende história comparada das religiões. Portanto, em teologia, é irresistível. Em sua obra, prefaciada por Mr. Eliade, que é outro gênio, chamada The Oldest Stories in the World, vou traduzir como sendo as mais antigas tradições do mundo. Julga provar que o diabo ou Satã é um Deus que está em ação na mente humana. Ou seja, então, não existe a não ser na sua cabeça. Isso, então, é o homem que mais entende de teologia no mundo. Ele diz: o diabo está dentro da sua cabeça, da sua mente. Tira ele da sua mente, pronto, acabou-se o diabo. Mas, não sei se todos vocês concordam com isso. Mas o homem aqui é fera. E quem prefaciou o livro dele criou uma ciência chamada é, é, História das mitologias ou das não, mitologias comparadas e religiões comparadas. Ou seja, Messianiade polonês do Papa Paulo II criou uma ciência que hoje tem todas as faculdades. Mitologia comparada e religiões comparadas. Sou professor de ambos. Então, aqui nós estamos falando de uma fera, Theodor Gaster. Gente, não é fácil. Ele quer provar na obra dele, as mais antigas tradições do mundo, que o diabo, o Satã, é um ser psicológico. Ou seja, você acha que o diabo existe, então isso só existe na sua cabeça. Tira isso da sua cabeça. Pronto, o diabo acabou. Não é a opinião de Paulo VI, nem de Santo Agostinho, nem de São Tomás, nem do magistério eclesiástico. Católicos e protestantes, todas as duas correntes, né, acreditam que o diabo é um ser, é um anjo caído. E um anjo é um ser espiritual, mas existente. Eu mesmo gravei 2 vídeos aqui, mostrando como invocar Satanás. E eu fiz um ritual em casa, né, desafiando ele. Então, ele apareceu. Ele apareceu. Não como forma, mas em ações. Ou seja, não há quem diga que viu o diabo como uma forma, como também não há quem diga que viu Deus como uma forma, a não ser quem acredita que Deus é Deus. Então, vocês veem como é que a coisa é diferente. Mas nós não vamos mostrar a obra de Gasser, vamos nos contentar com a obra de J. Martins Terra, que é jesuíta. Então, agora tomara que o curso seja fácil. Aqui. Então, a obra que nós baseamos é essa daqui. Então, todo o nosso roteiro foi tirado daqui, né? O diabo existe? Existe diabo? Responde isso aí. Mas só do ponto de vista teológico, tá bom? J. Martin Terra, Sociedade de Jesus. Societas Jesus. Sociedade de Jesus. E aqui ele mostra, portanto, um homem pegando uma mulher, um diabo pegando uma mulher. Você parece que o diabo adora pegar mulheres. Então, por isso, ele é machista. Né? As asas grandonas e a mulher está no braço dele. E veja que a lateral dela, que é aquela curvinha que é muito atraente, ele está justamente pegando nela. Então, minha gente, aqui esse foi o livro básico. Tá vendo? Mas até mais. Mas não se corre, mano. Vai que o tempo ruge. A visão ocultista. Agora saímos de Martins Terra, que é teólogo,
e vamos para a visão ocultista, o exoterocultismo. A noção mais divulgada é de que é um serafim rebelde, ou seja, um serafim é um anjo da mais alta hierarquia, que se rebelou contra o maior de todos os seres, Elohim, o Deus dos deuses, o ente, o ser. Então, o próprio serafim, né? Então, deve sua essência a Elohim. Ele quis ser mais do que o seu Criador. Essa é a noção comum. Todo mundo sabe disso. Uma colega minha, né, não vou dizer o nome dela, começa com K, que é em comum, tem pós-graduação, aliás, pós-doutorado em ecologia. Ela definiu o diabo como sendo o fruto, o simples fruto do imaginário popular. Não é seu só não, viu? Do imaginário popular. Então, ela era muito inteligente e a gente discutia muito no sentido positivo. Discutia aqui no sentido de trocar opinião. Então, ela dizia que o diabo não passa de um simples fruto da nossa imaginação. Então, você imagina que ele existe, dá uma existência a ele. Deixa de imaginar ele e ele some. Paulo VI não concorda, os cristãos não concordam, nem os nossos irmãos separados. Eu sou católico, mas sou católico esotérico. Faço parte do cristão esotérico. Então, olha, minha gente, essa é a ideia da minha colega, K, com pós-doutorado em ecologia, né, que é fruto da civilização, coincide com a afirmação de dois grandes ocultistas. Um é Alexandre de Guaita, o outro é Eli Freire. Duas feras, os quais sorriem quando alguém diz que o diabo existe. Levi, em seu livro Dogma e Tal da Magia, está aqui, nas páginas 223 a 227, mostrou uma belíssima imagem de Lúcifer. Então vamos lá. Vamos lá, vamos para a nossa câmera. Ai, meu Deus do céu, sumiu de novo o cursor. Está aqui. Então está aqui o livro de Elifas, Dogma e Tal da Magia. Então, aqui na figura, não mostrando vocês, está aqui. Bem detalhadamente. Foi ele quem popularizou. Aqui está. Baphomet. Na verdade, ele não é autor. Está aqui. Mas, para ele, isso aqui só tem noções positivas. Ou seja, as 5 pontas está a cabeça acima, diz ele. Se está a cabeça para cima, então é positivo. Porque a representação satanista do diabo, a estrela fica, o pentagrama, então a estrela de 5 pontas, a, o homem vitruviano é pentagrama invertido. Aqui não está invertido. Logo, não é o diabo. E aí, veja, um flash de luz na, saindo da cabeça dele, que é exatamente por onde entra a luz divina. A luz divina, então, entra na cabeça dele. Mas tem os dois chifres grandes, as asas de morcego, e vai ter aqui as 3 correntes, né? Ida, Pingala, Sushumna. Sushumna está exatamente no lugar do fato. Está com as pernas cobertas e os calços de bode. Ele escreveu, ele escreveu. Então, mas nós queremos dizer o seguinte: ele fez um belíssimo poema exaltando Lúcifer, mas Lúcifer não existe. Então, aí ele pode exaltar Lúcifer à vontade. Porque quem é Lúcifer? Nós temos em outros vídeos. Lúcifer era o nome com que os romanos chamavam a estrela d'alva, planeta Vênus. Então, exaltar Lúcifer, só que a intenção dele não é essa. Ou seja, da página 233, essa aqui, ó. Tá vendo? Da página 233, que eu coloquei em vermelho aqui, ó. Enquadrei em vermelho. Então, da página 233 até a página 237,
Então, 233 são poucas. A 207, ele faz uma exaltação a Lúcifer. Tá? Então, perdão, aqui é a Jesus. Perdão. Então, 200, tá errado. Vamos refazer? Vamos. É da página, ali é a Jesus. Deixa eu marcar para não perder de vista, porque você faz a um, depois faz a outra. Considera os dois como sendo a mesma coisa. Vou cantar também. O Pecônio Pascal, então Jesus é chamado de Lucifer, para escândalo de muita gente. Então, está aqui agora o lugar onde ele exalta Lúcifer como sendo sinônimo do diabo. Então, aí ele mesmo diz. Então, aqui está. Então, aqui está. Portanto, a mais nós já mostramos. Então, não é da página 223, nós temos dito isso. Aqui está, portanto, agora. 223. Deixa eu ver se você vem para clarear, tá? Essa câmera aqui, página 223, ele começa a fazer um elogio. É um poema lindíssimo, devemos dizer, viu? Então, até a página 227. Então, vou ler apenas alguns pedacinhos pequenos. Ele diz: a força terrível e justa que mata eternamente os abortos foi chamada pelos hebreus Samael, a serpente dos gêneros, pelos orientais Satã e pelos latinos Lúcifer. O Lúcifer da Cabala não é um anjo maldito. Então, aí por aí vai. E aí vai chegar um ponto que é terrível. Vou ler para vocês. Por isso, o próprio Cristo, como se tivesse inveja de Lúcifer, quis descer do céu e atravessar triunfalmente a sombra do inferno. Está aqui. Quem quiser ler, na página 227, 37, 227. Então, ele diz, está vendo? Aqui ele diz, o próprio Cristo, como se quisesse aqui, ó, enquadrado em vermelho. Então, quis, imitando Lúcifer, cair do céu, mas Cristo não disse que caiu. A escritura diz que Samael, ou Satã, caiu do céu. Como caísse do cífero aço. Assim que está escrito. Depois ele segue isso aí com uma exaltação a Jesus. Então, para nós, uma coisa ou outra. Para ele, perfeitamente conciliável. Ou seja, para ele, não, Lúcia é Jesus e Jesus é Lúcia. A Igreja Católica Vaticana concorda plenamente, porque no Pecônio Pascal, ou seja, no sábado, aleluia, na noite da meia-noite, sábado, aleluia, eu vi no Mosteiro São Bento uma grande fogueira, essa fogueira chamada o fogo sagrado, e ali acesa uma vela grande com símbolos pascais. Ou seja, a Pascal quer dizer passar, Páscoa, passar, passagem. E aí cada um leva uma vela, apaga todas, fica o Pascal no escuro, depois as velas do mundo. Então, agora veja só. Portanto, né, o, o Cristo é como se tivesse inveja de Lúcifer que descer do céu e atravessar triunfalmente a sombra do inferno. Agora depois ele faz uma outra coisa. Então ele vem até o final e aqui ele faz outra coisa. Aí outra, muda de tática. O autor desse livro faz um novo apelo aos magos orientais, para que reconheçamos uma vez no mestre divino, cujo berço saudável, grande iniciador todo sempre. Ou seja, agora ele mudou de admirador, de admiração. Ou seja, agora ele diz que só um mestre divino e convida todos os ocultistas à adoração, não é a palavra que eu uso,
não, o reconhecimento de só um único mestre divino, que é Jesus Cristo. Assim, ele faz uma dança curiosa. Ele serpenteia feito uma cobra. Está aqui o livro. Pronto. Agora, provavelmente, vamos terminando. Tem outro, além dele, que é Cristiano de lá de Guarda. Marquês lá de Guarda. Mostrar o retrato dele. Ele todo mundo conhece. Então, retrato de Guarda. Vai estar aqui. Famosíssimo. Marquês. Depois Conde. Cristiano de lá de Guarda. Está aqui ele. Chamado Martelo das Bruxas. Martelo dos Feiticeiros. Por quê? Não sei. Mas faz também um lindo poema. Para quem? Aqui começa pela serpente. Sentido do lugar, aparentemente, não tem dificuldade em adivinhar que é Satã. Então ele sabe que a serpente de Gênesis 2 é Satã. Aqui ele diz, claramente. Quem é a serpente? É pena que, né, está aqui. Quem é a serpente? Vocês estão vendo aí quem é a serpente? Satã. Está logo embaixo aqui com o número 4 aqui. Pronto. Satã. E Satã é o quê? Ele vai dizer que, no primeiro sentido, popular, então, uma coisa negativa, mas necessário para prover a redenção. Ou seja, sem ele, Jesus não teria vindo. Conhecido como Santo Agostinho. Santo Agostinho diz: ó, fez desculpa que mereceu tão grande redentor. Então, minha gente, olha, o Vaticano está mais ligado ao cultismo do que parece. E depois, no capítulo seguinte, ele vai sentar de cara. Sentar de cara é outro, né? Porque você a frente não está nas costas. Ele vai sentar, portanto, agora o diabo. Bom, aqui está. Enquadrado em vermelho. Aqui só quero dizer uma coisa. Ele diz: o materialista vai dizer, lembrando a você, a explicação simples de quem é Satã. Ele habita em você. Pronto. Chegamos então ao final. Está aqui. Terminamos o vídeo. Então, dissemos isso no início. Ou seja, tanto Elifas quanto o Vaticano, o Cristo habita em mim. Satã habita em mim? Não, não habita. Lúcifer habita em mim? Bom, Lúcifer não existe, foi um motivo do engano, foi um equívoco. Então, aqui assim nós paramos aqui nosso vídeo. Se você me honrou indo até aqui, não pulou nada, muito obrigado. Dê o seu like, né? Compartilhe o vídeo e assim veja o vídeo por inteiro. Não pule, não dê pulo. E assim terminamos 40 minutos. E, como disse o outro, é Glenn Freddy, porque cavalo não desce escada. Até o próximo.